Confluent oferece uma infinidade de opções aqui para criação de imagens, criação de vídeos, efeitos sonoros, músicas e várias outras coisas, justamente porque ele é capaz de integrar diversas IAs gratuitas dentro de uma única interface. Esse workflow que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um workflow de criação de vídeos a partir de um vídeo, né? E com esse workflow, como vocês podem ver, eu consigo substituir pessoas aqui de um vídeo. Então, nesse vídeo aqui eu tenho o Will Smith, né? No filme A Procura da Felicidade. E eu posso, se eu quiser, trocar ele por qualquer outra pessoa e eu posso utilizar esse workflow aqui para diversas outras coisas, inclusive para poder fazer VFX. Esse aqui, ele é um workflow relativamente complexo, né? Como vocês estão vendo aqui, tem várias conexões e tal. Isso porque eu até escondo muitas das conexões, mas se eu fosse mostrar de fato, né, todas as conexões para vocês, ficaria algo mais ou menos assim, tá? Então é um workflow um pouco complexo para a gente começar, né? Para quem é iniciante. E essa aula aqui é justamente para quem é iniciante, para quem está começando. Então, por isso que eu vou começar aqui com um workflow que é mais simples, mas foi o primeiro workflow que eu comecei. E a partir daquele lá eu consegui entender muitas das coisas que a gente utiliza nesse workflow aqui também. Então eu vou criar junto com vocês aqui um workflow text to image, tá? Para quem não sabe, um workflow text to image é basicamente um workflow onde a gente escreve algum prompt, né? Então a gente vai poder colocar ali um prompt positivo e um negativo, o que a gente quer que tenha na nossa imagem, o que a gente não quer que tenha na nossa imagem, e no fim a gente vai gerar essa imagem de fato. Pode parecer um workflow muito básico, né? Muito simples, mas a galera paga pelo Midjourney, não paga? Então é basicamente a mesma coisa que o Midjourney faz aqui, a gente consegue fazer pelo Confluent utilizando um workflow que é extremamente simples aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui o workflow junto com vocês. Se você der 2 cliques aqui na tela, você tem a opção de buscar aqui, né? Eu dei 2 cliques muito rápido. Então se você der 2 cliques aqui, ó, você tem a opção de buscar as coisas aqui, tá? Talvez para vocês não tenha tantos nodes igual tem aqui para mim, ó. Você pode ver que tem alguns nodes que estão que tem aqui que talvez você não tenha, né? Se você acabou de instalar, por exemplo, aí o Confluent, só vai aparecer os nodes que estão aqui escritos como Confcore, que são os nodes nativos aí do próprio Confluent. Mas fica tranquilo, para esse tutorial aqui, a gente só vai precisar dos nodes nativos mesmo. Então, você vai dar 2 cliques aqui e vai pesquisar pelo primeiro node que a gente vai importar aqui, que no caso é o Load Checkpoint, tá? Se você digitar Checkpoint, já vai aparecer aqui e a gente vai utilizar esse daqui do Confcore. Então só clicar aqui, ó, e esse daqui é um node muito simples, ele tem 3 conexões aqui, Model, Clip, VAE, e tem aqui a opção de você selecionar qual que é o checkpoint que você vai utilizar. O que é o checkpoint? O checkpoint nada mais é do que um modelo treinado dentro de alguma IA para que você consiga gerar alguma coisa específica. Então no caso, a IA que a gente vai utilizar aqui é o Stable Diffusion, né? Então SD, né, que seria Stable Diffusion, e o Stable Diffusion tem diversas versões. Então a gente tem a Stable Diffusion 1.5, SDXL, a SD3 e algumas outras versões ali que são meio que intermediárias. Se você vier aqui dentro do CivicAI, que é um site onde você consegue buscar, né, por modelos, e vier aqui na parte de Models, você tem aqui um botãozinho de filtros, tá? E se a gente descer aqui, a gente consegue ver diversas IAs que a gente pode baixar modelos, né? Então, aqui é o filtro basicamente para você encontrar modelos específico para as IAs que a gente tem aqui, né? Para os base models que a gente tem aqui. Então, como vocês podem ver, tem SD 1.4, 1.5, essa versão LCM, Hyper, SD 2.0, enfim, tem várias versões aqui do Stable Diffusion, né? Do SD, assim como também versões aqui de outras IAs. Então, por exemplo, o Flux aqui, né? Tanto aqui o Chinel quanto o Dev, e várias outras IAs aqui, como o Hunyuan, por exemplo, eu gosto muito, o LTX, o Van Video, que é recente. Então, enfim, aqui a gente pode filtrar por modelos específicos para as IAs que a gente tem aqui. Como vocês puderam ver lá aqui no meu workflow, né? Se eu clicar aqui, eu tenho diversos modelos. Vocês provavelmente não vão ter nenhum, ou vão ter muito poucos, né? Se você mexeu um pouquinho aí no Confluent. Qual que é a diferença entre esses modelos? Esses modelos aqui, eles são treinados justamente para fazer coisas específicas. Então, aqui eu filtrei aqui por checkpoints e por SD 1.5. Então a gente vai utilizar aqui a IA do Stable Diffusion 1.5, que é a versão mais leve. Já já eu explico qual que é a diferença entre o 1.5, o SDXL e o SD3, por exemplo. Mas basicamente a diferença aqui entre os modelos é que cada modelo vai ser melhor para fazer um tipo de imagem específico, tá? Então você pode ver que tem modelos aqui que é um estilo mais cartoon, mais anime. Tem modelos aqui que são mais realistas. Então cada modelo aqui ele vai ser melhor para gerar um tipo de imagem específico, tá? E como eu filtrei lá, todos esses modelos aqui foram treinados dentro do base model do SD 1.5, fechou? Qual que é a diferença entre o SD 1.5, o SDXL e o SD3, por exemplo? O SD 1.5 é a versão mais antiga que tem aqui, né? Tirando aqui o SD 1.4, ele é uma das versões mais antigas,
foi a versão que, assim, a comunidade mais abraçou ao longo do tempo. Então, é a versão mais antiga e que tem mais modelos aqui para ela, justamente por ela ter sido a mais antiga e pela comunidade ter abraçado muito. Então, ela é a mais leve, ela é que tem uma qualidade um pouco inferior ao SDXL, na verdade, bem inferior, mas por ser mais leve, né, e às vezes nem todo mundo tem um computador tão potente, ela é talvez aí a mais utilizada. O SDXL, ele é mais pesado, mas ele gera imagens melhores, né, do que o SD 1.5, e o SD3, ele é uma versão mais pesada até que do SDXL, gera imagens melhores do que do SDXL, mas o lançamento do SD3 foi um pouco escondido e, assim, tem poucas pessoas que utilizam de fato o SD3, justamente porque logo em seguida aqui foi lançado o Flux aqui, tanto na versão Chinel, que é mais leve, quanto aqui na versão Dev, que ela é mais pesada ainda. O Flux, ele é mais pesado, né, mesmo essa versão mais leve aqui, ela é mais pesada do que todas essas versões aqui do Stable Diffusion, tá? Mas com certeza aí tem uma qualidade muito melhor também do que qualquer um desses modelos aqui do Stable Diffusion. Eu vou mostrar aqui um workflow que é para Stable Diffusion, justamente porque, assim, esse workflow aqui de Stable Diffusion, ele é o mais simples possível para quem nunca mexeu no ConfUI conseguir entender, tá? Então é justamente por isso que eu vou criar aqui um workflow para Stable Diffusion. Inclusive vou utilizar aqui o modelo SD 1.5 justamente por ele ser mais leve aí do que o SDXL e o SD3, porque a minha intenção com esse vídeo aqui seja bem inclusivo, tá? Então qualquer um vai conseguir rodar aqui esse modelo do SD 1.5, beleza? Então filtrou aqui, né, por checkpoint, por SD 1.5, você pode ir descendo aqui, encontrar alguma coisa que você goste e tal. No caso eu vou buscar, tá, por um checkpoint que eu gosto bastante, que é o Samaritan. E aí você clica nesse primeiro aqui. Se você olhar aqui em cima, a gente tem esse mesmo modelo na versão SDXL, na versão aqui SD 1.5, tá? Então esse daqui é SD 1.5. E tem aqui a versão a V2, né, desse mesmo modelo. Tem a versão 1 também desse mesmo modelo. Nem todos os modelos que a gente procurar aqui, a gente vai ter a opção, né, de selecionar se a gente quer o SD 1.5 ou SDXL, por exemplo. Nem todas, tá? Mas essa daqui oferece essa opção pra gente, então a gente pode selecionar aqui qual versão que a gente quer. E aí a gente pode olhar aqui para ver, né, exatamente qual que é a versão e pode aqui fazer o download desse modelo. Depois que você fizer o download desse modelo, você vai colocar dentro da sua pasta de checkpoints do ConfUI. Sua pasta de checkpoints vai ficar dentro daqui da instalação do ConfUI, então se você não instalou o ConfUI ainda, aqui em cima vai ter um vídeo para você poder instalar. Você vai entrar aqui na pasta do ConfUI, vai vir aqui em Models, vai vir aqui em Checkpoints e vai arrastar o seu modelo para cá. Repara que eu geralmente renomeio aqui os checkpoints para ficar mais simples para eu saber aqui qual versão que ele é, né? Se ele é SD 1.5, SDXL, enfim. Então você repara que a maioria dos meus checkpoints aqui tem essa nomenclatura aqui. No começo eu já coloco qual base model que ele foi utilizado para poder criar ele. Então no meu caso já está aqui já, tá? É só você arrastar o arquivo e ele já vai vir para cá. Repara que os modelos aqui, eles são modelos .safetensors, tá? Esses modelos .safetensors, eles não têm risco de ter vírus ou qualquer coisa. Modelos .ckpt tem o risco de ter vírus, mas não necessariamente vão ter. Então só baixa modelos aí que sejam .ckpt se você tiver certeza do que você está baixando aqui, tá? Se você estiver baixando um modelo de um cara aleatório que criou aí, botou no CivicTI, que de repente não tem nenhuma avaliação, não tem ninguém falando aqui nos comentários, e é um modelo CKPT, né? Não baixa, porque não vale a pena, tá? Pode ser que tenha vírus aí, e aí, enfim, né? Eu não me responsabilizo, tá? Então, beleza. Baixou aqui o modelo, colocou dentro da sua pasta do ConfUI, você vai voltar aqui no seu workflow, vai apertar a tecla R, tá? E ele vai aqui começar ele vai dar um refresh aqui do seu ConfUI, então ele vai reconhecer todos os modelos que você colocou novos aí dentro da sua pasta de instalação do ConfUI, e é só você clicar aqui e aí você pode digitar e pesquisar pelo modelo que você acabou de instalar aqui. Então o meu já apareceu aqui. Na verdade eu já tinha, né? Mas para vocês vai aparecer aí agora. Então beleza, o nosso workflow aqui até agora só está carregando, né, o nosso modelo. Como é que eu posso fazer aqui para poder gerar uma imagem com esse modelo? Então esse modelo aqui, ele vai ser conectado lá no Ksampler, tá? O Ksampler é basicamente um node que vai carregar todas as informações aqui de input que a gente for dar. Então a gente está dando um input aqui, que no caso é o checkpoint, né? É o modelo que a gente vai utilizar, e a gente vai conectar aqui no Ksampler, que ele vai carregar todas as informações que a gente for conectar. O que mais que a gente vai conectar aqui no Ksampler? A gente vai conectar aqui os prompts, né? Seja aqui o positivo e o negativo, e a informação aqui do latent da nossa imagem, tá? Já vou explicar o que é o latent. Então primeiro a gente vai conectar aqui o node de prompt, né? Que no caso é o clip text encode. Ele vai ser conectado aqui no clipe do nosso checkpoint, tá? Então é só a gente puxar aqui, ó. A gente já tem esse nodezinho aqui. Se você copiar e colar, você tem
outro dele, né? Então a gente vai precisar de um para o positivo e um para o negativo. Ambos recebem aqui o clipe e aí a gente vai, né, selecionar qual que vai ser o positivo e qual que vai ser aqui o negativo, tá? Se você quiser, você pode vir aqui, botão direito e ainda alterar aqui a cor para você saber qual que é o positivo e qual que é o negativo, tá? Isso daqui só para ficar visual mesmo, não precisa alterar a cor, beleza? Então, como eu falei, você vai conectar aqui os nodes aqui para a gente poder escrever o nosso prompt, positivo e negativo. E a gente precisa também aqui da informação do latent dessa imagem, tá? Que eu vou puxar aqui e vou utilizar aqui o empty latent image. Se não aparecer para você aqui, acredito que vai aparecer, mas se não aparecer, você pode vir aqui no search e aí você pode pesquisar, tá? Empty latent image, beleza? Esse nodezinho aqui, ele vai determinar aqui o comprimento e a altura da minha imagem e a quantidade aqui de imagens. O que é o latent, né, que ele manda para cá? O latent nada mais é do que informação de pixels que a IA consegue ler. Então, a IA não consegue entender informação de pixel. A IA ela funciona com esse negócio chamado latent, que é basicamente o pixel da IA, tá? Basicamente isso. Então, você colocando aqui 512 por 512 aqui no nosso latent, a gente vai no final ali ter uma imagem de 512 pixels por 512 pixels. E o bat size aqui nada mais é do que a quantidade de imagens que a gente vai gerar aqui. Depois aqui que o K-Sampler ele faz, né, esse carregamento tanto aqui do prompt, né, do prompt negativo, positivo, do latent e também do checkpoint, ele vai gerar para a gente um latent, né? Então, como eu disse, a IA ela funciona com esse latent e para que a gente possa, de fato, transformar, né, esse latent aqui numa imagem, a gente vai precisar utilizar aqui um VAE Decode, tá? Então, só clicar aqui, ó, VAE Decode. Esse nodezinho aqui ele vai decodificar o que o K-Sampler gerou aqui de latent e ele vai gerar aqui uma imagem para a gente que a gente só vai conseguir ver se a gente colocar aqui um Preview Image ou um Save Image, por exemplo, tá? Como vocês podem ver, nesse VAE Decode, ele tem também essa bolinha que é de VAE, né? O VAE, ele vai ser conectado aqui direto do checkpoint, tá? Então, o VAE Decode, ele precisa dessas duas informações, tanto aqui do latent quanto aqui do VAE, para poder fazer a conversão, né, desse latent em pixels aqui, para que a gente consiga ver essa imagem. E é basicamente isso, tá? O nosso workflow aqui, simples, né, de Text to Image, tá pronto. É claro que tem workflows Text to Image para Stable Diffusion que são mais complexos, mas aqui a minha intenção é mostrar o basicão mesmo, porque às vezes para quem tá começando, isso daqui é muito difícil já, sabe? Então, se a gente complicar logo de cara, vai ficar realmente muito difícil para quem tá começando. Se você quiser aprender de uma forma mais aprofundada, né, e muito mais didática aqui com animações e tal, onde eu explico de fato como que funcionam os workflows, e não só workflows básicos como esse daqui, né? Eu explico também workflows mais complexos como esse daqui de criação de vídeos, de fato, workflows aqui de fluxo também, workflows de criação de texturas, eu explico aqui latent, né, certinho, de uma forma mais visual e tal, workflow de criação de personagens consistentes, rotoscopia automática, enfim, tudo que eu sei de ConfUI de fato, eu explico aqui nesse curso que é o ConfUI Pro. Foi o curso onde eu me dediquei demais para conseguir produzir esse conteúdo e com certeza é o melhor curso de ConfUI que você vai encontrar na internet. Inclusive eu até falo pra galera, se você encontrar um curso de ConfUI melhor do que esse daqui, pode me mandar o link aí, eu compro o curso dele e eu vejo se realmente é melhor do que o meu. Se for melhor que o meu, eu dou o acesso do meu curso para você. Isso porque eu tenho muita confiança de que o cuidado que eu tive para poder criar esse curso, né, explicar de uma forma super didática, simples e de fácil entendimento, ninguém nunca teve para poder explicar aqui ConfUI pra galera, principalmente pra galera que tá iniciando. Então eu recomendo muito que você entre aí no meu curso, que é o ConfUI Pro. Vou deixar aqui um cupom que é o ConfUI 2025 para poder ter 10% de desconto agora no início desse ano de 2025. Então, voltando aqui no nosso workflow, eu vou testar aqui com vocês, então vamos ver se funcionou de fato, tá? Então eu vou escrever aqui os prompts. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns prompts que a gente tem aqui, tá? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é que se você clicar em alguma imagem que tem aqui de exemplo, né? Você tem informações aqui do prompt que foi utilizado e até algumas outras configurações aqui adicionais, tá? No caso, eu vou só pegar o prompt mesmo, positivo aqui, ó, colo aqui, aí vem aqui, ó, negativo, copio aqui, colo aqui, tá? E eu vou tentar gerar essa imagem, vamos ver como que vai ficar aqui. Então, no caso, eu estou gerando uma imagem de 512 por 512. Estou rodando local e estou gravando aqui, então por isso que eu vou criar uma imagem bem pequena, né, leve e tal. Então, tá aqui, ó, tá? Então, gerei aqui essa imagem. Como vocês viram, foi bem rápido, né? O Stable Diffusion 1.5, ele é bem leve e já tá funcionando aqui o nosso workflow. Essa imagem, ela ficou diferente aqui da imagem que tá aqui, justamente porque tem várias configurações que foram utilizadas para poder gerar essa imagem que eu não coloquei na minha imagem aqui. Mas se eu quiser, eu posso pegar essas configurações, colocar aqui no meu workflow e eu vou poder gerar uma imagem exatamente igual essa daqui. Inclusive, se você quer gerar uma imagem exatamente igual à imagem que está aqui, né, e de repente entender o workflow que essa pessoa usou para poder criar essa imagem, você pode baixar aqui essa imagem, só clicar aqui nesse botão, e aí você pode pegar essa imagem aqui
arrastar para cá, e aí a gente já vai ter aqui todo o workflow que foi utilizado para poder criar essa imagem, tá? Como vocês podem ver, esse workflow tá um pouquinho diferente, tá? Qual que é a diferença aqui desse workflow pro meu? Aqui ele faz um carregamento de um load VAE separado, que dá pra gente fazer isso. Isso daqui é muito legal porque o VAE, ele basicamente ele vai mudar como que a IA vai interpretar aqui a nossa imagem. Então, dependendo aqui do VAE que a gente utiliza, a gente vai gerar uma imagem aqui, né? Ele vai dar um save image aqui para uma imagem com mais contraste, com menos contraste. Então, por isso que a minha imagem aqui, ela ficou com um pouco contraste aqui, né? Se eu utilizar um outro VAE, por exemplo, eu posso conseguir uma imagem com mais contraste, enfim. O VAE, ele modifica como que a IA aqui vai interpretar essa imagem para poder gerar a imagem pra gente. E tem algumas outras configurações aqui que ele modificou, né? Que ele colocou nesse workflow, que não tem no meu, mas vocês podem ver que o basicão é exatamente a mesma coisa. A gente tem aqui o prompt positivo, negativo, empty latent image, tem aqui o K-sampler, tem aqui outro K-sampler, que é uma outra coisa que dá para fazer, dá para você utilizar dois K-samplers aqui para tentar melhorar um pouco a qualidade, né, dessa geração. Entre um K-sampler e outro aqui ele utilizou um upscale de latent, né, que também é uma outra coisa que dá para você fazer para melhorar aqui a qualidade. Mas como eu falei para vocês, esse workflow que eu criei para vocês aqui é só um workflow bem simples mesmo, é o mais simples possível que dá para criar, para que você entenda aqui o básico, né, de criação de imagens aqui utilizando o Conf.UI e um pouco aqui da configuração. Como eu falei para vocês, eu posso carregar um VAE separado, então eu posso tirar aqui, ó, eu posso vir aqui e dar um load VAE, aqui, ó, load VAE. E aí eu posso utilizar algum VAE que eu tenha baixado aqui, tá? Você também pode baixar os VAEs ali no CVTI, então ali no filtro, ao invés de colocar checkpoint, você coloca VAE. Você vai encontrar diversos VAEs e o VAE você vai colocar também na sua pasta de instalação do Conf.UI. Fica aqui, ó, Conf.UI, Models, e aqui você desce até VAE, beleza? É só jogar aqui. E aí, ó, se eu rodar esse mesmo workflow aqui, ó, vou até deixar fixo aqui o seed, para ele não alterar a nossa imagem. Se eu rodar agora aqui, ó, ele vai só pegar a mesma imagem. Na verdade, não pegou a mesma imagem porque estava no randomize. Ele alterou o seed aqui antes de eu colocar aqui fixo, né? Mas próxima vez que eu gerar, ele vai ficar fixo. Então, deixa eu tirar aqui esse VAE para a gente poder comparar. Ó. Então, a gente gerou essa imagem aqui com esse VAE. E agora eu vou gerar uma nova imagem com o VAE nativo. Vocês vão ver que ele vai gerar a mesma imagem, tá? Mas ele vai mudar a forma como interpretou aqui a imagem, tá? Isso porque o VAE que eu carreguei, ele é um VAE aqui que deixa com mais contraste aqui a nossa imagem, beleza? Então a gente tem essa opção aqui de utilizar VAEs aqui para mudar a forma como a IA vai interpretar. A gente tem algumas outras configurações aqui do K-sampler, então o seed, como eu falei para vocês, ele é como se fosse aqui o CPF da nossa imagem, isso porque alterando aqui o seed, a gente vai alterar completamente a nossa imagem gerada. Aqui embaixo a gente tem a opção de alterar aqui o que vai acontecer com esse seed depois que a gente gerar aqui a nossa imagem, então se ele vai manter fixo aqui no caso, se ele vai aumentar aqui, então se eu colocar increment ele vai aumentar em 1, se eu colocar decrement ele vai diminuir em 1. Então aqui é o que vai acontecer com esse seed depois que a gente gerar a nossa imagem. Os steps aqui são as passagens que acontecem, então para a IA poder gerar essa imagem aqui, ela parte de um ruído inicial e a cada passagem esse ruído inicial ele vai sendo reduzido, tá? A gente vai basicamente subtraindo o ruído inicial por um novo ruído até chegar um momento que não tem mais ruído e aí a gente tem uma imagem limpa igual essa daqui, por exemplo. Se a gente diminuir aqui a quantidade de steps, vou até diminuir, ó, vou botar 5 steps. Primeiro que essa imagem ela vai ficar um pouco diferente, ó. Dá pra ver que ela ficou um pouco diferente. E vocês podem ver que ela tá com muito mais ruído do que ela tava antes, tá? Então, você aumentando aqui, a gente tem uma imagem com menos ruído. E uma imagem um pouco diferente também. Isso porque cada step, cada passagem que vai acontecendo, ele vai modificando um pouquinho da nossa imagem. O CFG é basicamente aqui a força do nosso prompt. Então, se a gente diminuir muito aqui, vai chegar um momento onde ele vai gerar uma imagem que não tem nada a ver com o que a gente escreveu aqui, tá? E eu vou testar com vocês. Então, vou colocar 0.5, por exemplo, aqui de CFG. Vou dar um Ctrl Enter e vamos ver aqui o que ele vai gerar, tá? O que acontece também com o CFG é que se você diminuir muito, vira uma imagem meio esbranquiçada, tá? É quase como se fosse um sonho, assim. E como vocês podem ver, ele ficou, mano, muito diferente, né? Daquilo que a gente queria. Se eu diminuir mais ainda, ó, botar 0.2, Ctrl Enter, e aí ele tá gerando um bagulho completamente aleatório. E fica um negócio meio esbranquiçado, fica quase um sonho mesmo. A gente botar tipo 2, ó, Ctrl Enter, já começa a virar a imagem que a gente criou ali, né? No caso, eu tinha utilizado um CFG de 8, né? O sampler aqui é basicamente o modo que esse K-sampler aqui, ele vai conseguir reconhecer e entender aqui as configurações que a gente colocou de input, tá? Então, dependendo aqui do sampler que a gente coloca, a gente vai modificar a forma como o K-sampler aqui vai fazer o carregamento e vai gerar o latent pra gente. Dependendo aqui do sampler que você utiliza, você vai utilizar um scheduler diferente. Então, existem samplers que funcionam melhor com determinados schedulers. Falando de forma mais simples possível, é basicamente isso, tá? Dependendo do sampler que você vai utilizar aqui um scheduler diferente. E aqui o denoise, né? Então é basicamente aqui
é uma forma da gente reduzir ou aumentar aqui o denoise. O denoise ele serve basicamente para reduzir o ruído, né? Então, denoise seria reduzir o ruído. E esse a gente diminui muito, tipo, botar 0, por exemplo. Acho que 0 ele nem gera nada, fica um negócio nada a ver. Se a gente colocar, sei lá, 0.3, por exemplo, vamos ver, ó, vai ficar um baita ruidão, tá? Então, se a gente aumentar aqui, a gente vai tendo uma imagem mais parecida com aquela imagem que a gente gerou. E o denoise também, ele modifica a imagem, como vocês podem ver, ela tá bem diferente da imagem original. Todas as configurações aqui vão modificar a imagem final, tá? E uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que existem modelos aqui que foram treinados especificamente para determinadas configurações aqui, tá? Então existem modelos onde, se você descer aqui, não sei se esse daqui vai ser o caso, esse daqui não, mas tem modelos que, se você descer aqui, clicar no Show More, vai aparecer a configuração recomendada para você utilizar. E aí é interessante você colocar as configurações que tiver escrito aí, porque aí você consegue, né, otimizar aí a sua geração. Enfim, você já vai partir de uma configuração que o próprio cara que desenvolveu esse modelo tá falando aqui que é a recomendada, né? Como eu disse para vocês, eu ainda posso vir aqui no Batsize e eu posso gerar várias imagens, então posso criar aqui 4 imagens se eu quiser. Vai carregar todas de uma vez e se a gente clicar aqui, ó, nesse xizinho, a gente já vê que ele gerou 4 imagens aqui, cada uma um pouquinho diferente da outra, né, algumas imagens meio bugadas, tipo esse daqui, ó, o nariz dela ficou bem estranho, e enfim, tá? Então ele que gerou 4 imagens justamente porque eu coloquei 4 imagens aqui, tá? Então esse daqui é um pouquinho de um workflow básico, né, Text Image, mas tem muito mais coisa que dá para você colocar nesse workflow para poder otimizar, né, para gerar mais rápido, para poder fazer upscale, né, aumentar aqui essa imagem final, para poder melhorar aqui questões como o rosto, por exemplo, né? Então, se tiver um pouco bugado alguma parte, dá para você fazer um face detailer para melhorar aqui esse rosto. Tem como você criar aqui dentro desse workflow aqui um outro workflow de repente para você poder modificar uma parte específica de uma imagem, como tem, por exemplo, no Midjourney ou então naquela IA generativa do Photoshop. Então, enfim, tem muita coisa que dá para fazer aqui, mas a minha intenção nesse tutorial era mostrar para galera que tá começando, né, que é bem simples, tá? E se você partir de um workflow básico igual esse daqui e conseguir entender o que tá acontecendo aqui, aí com certeza com algum tempo você vai conseguir já tá criando, né, workflows mais complexos como esse daqui, por exemplo, que são workflows extremamente úteis aí e que inclusive você pode até vender pra galera. Deixo aqui meu convite novamente para que você entre aqui no ConfUI Pro, que é o meu curso, né, onde eu explico de uma forma muito mais detalhada, de uma forma muito mais didática. Então todas as aulas têm aqui animações, né, que facilitam o entendimento daquilo que eu tô tentando explicar. Eu passo também os workflows que eu crio, então realmente é um curso onde eu me dediquei muito e com certeza aí vocês vão aprender bastante. Se você gostou dessa aula, com certeza você vai gostar muito do meu curso. Então fica aqui meu convite com o cupom ConfUI 2025 para que você tenha aí 10% de desconto na compra do curso, agora no início de 2025. Então bom, preciso de basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.